Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada pela história das tecnologias de transporte. Vamos explorar desde a invenção da roda na antiguidade até as inovações futurísticas que estão moldando o futuro do transporte. Prepare-se para descobrir como cada avanço revolucionou a forma como nos movemos e como esses marcos históricos continuam a impactar a nossa vida diária. Vamos começar! Na antiguidade, a invenção da roda, por volta de 3500 a.C. na Mesopotâmia, marcou um avanço crucial no transporte, facilitando o movimento de cargas pesadas e revolucionando a forma como as sociedades lidavam com o transporte de mercadorias e pessoas. Inicialmente utilizada em carros de bois, a roda permitiu a criação de veículos mais eficientes, capazes de suportar grandes volumes e melhorar a mobilidade. Com o tempo, as carruagens evoluíram, passando a incorporar designs mais sofisticados e confortáveis, especialmente na Europa durante a Idade Média e o Renascimento, onde se tornaram símbolos de status e poder entre a nobreza e a realeza. Simultaneamente, os navios à vela evoluíram significativamente, com caravelas rápidas e ágeis facilitando a exploração e o comércio, e nós maiores melhorando o transporte de cargas pesadas, o aprimoramento das velas latinas e a introdução de instrumentos de navegação, como bússolas e astrolábios, expandiram as rotas comerciais e possibilitaram longas viagens oceânicas, impulsionando o comércio e a exploração global. Os primeiros navios a vapor surgiram no início do século XIX, revolucionando o transporte marítimo. Em 1807, o Clermont, projetado por Robert Fulton, se tornou o primeiro navio a vapor comercialmente bem-sucedido, navegando no rio Hudson, nos Estados Unidos. Equipado com um motor a vapor, o Clermont mostrou ser mais rápido e confiável que os veleiros tradicionais, reduzindo significativamente o tempo de viagem. Esse avanço marcou o início de uma nova era na navegação, permitindo o desenvolvimento de rotas comerciais mais eficientes e influenciando o comércio global. Durante a Revolução Industrial, o transporte passou por uma transformação paddock com a introdução de locomotivas a vapor e os primeiros carros. As locomotivas, desenvolvidas no início do século XIX, revolucionaram o transporte ferroviário, permitindo o movimento rápido e eficiente de grandes quantidades de mercadorias e passageiros em longas distâncias, acelerando a industrialização e o comércio. Os carros a vapor, desenvolvidos no final do século XVIII e início do XIX, eram movidos por motores a vapor que convertiam a energia do vapor de água em movimento. Apesar de serem inovadores, não tiveram sucesso comercial, devido a vários fatores. Eram grandes, pesados, difíceis de operar e demoravam para aquecer e gerar vapor suficiente. Além disso, com a invenção do motor de combustão interna, que era mais eficiente, leve e fácil de usar, os carros a vapor foram rapidamente superados e abandonados. Os primeiros carros, como o Benz Patent Motorwagen, marcaram o início da era dos automóveis movidos a gasolina. Esses veículos primitivos começaram a substituir as carruagens puxadas por animais, oferecendo uma nova forma de mobilidade individual e mudando a paisagem urbana e rural. Os carros de combustão interna começaram a se desenvolver no final do século XIX, com o motor de 4 tempos de Nikola Tesla e o motor de combustão interna de Carl Benz, que criou o primeiro automóvel prático em 1885. Esses carros se tornaram populares devido à sua eficiência, velocidade e facilidade de reabastecimento em comparação com os veículos a vapor da época.
Os primeiros carros elétricos surgiram no final do século XIX na Alemanha. Nos Estados Unidos, os veículos elétricos ganharam popularidade no início do século XX devido à sua operação silenciosa e fácil em comparação com os carros a combustão interna. No entanto, com a produção em massa do modelo T da Ford e a descoberta de grandes reservas de petróleo, os carros elétricos perderam espaço devido à sua menor autonomia e maior custo. A produção em massa, iniciada por Henry Ford, com o modelo T em 1908, tornou os carros movidos a gasolina mais acessíveis, transformando o transporte pessoal e moldando a infraestrutura das cidades modernas. Após o modelo T de Henry Ford, a indústria automotiva continuou a evoluir com inovações tecnológicas e de design. A introdução de carros mais luxuosos e variados nos anos 1920 e 1930. Como os modelos da General Motors, trouxe diversidade ao mercado. No pós-guerra, a década de 1950 viu o surgimento de carros com motores mais potentes, transmissões automáticas e designs mais aerodinâmicos. Nos anos 1950, a aviação comercial ganhou força com o advento dos aviões a jato, como o Boeing 707, tornando o transporte aéreo mais rápido e acessível. Desde então, a tecnologia continuou a evoluir, resultando em aeronaves cada vez mais eficientes, seguras e confortáveis. Os aviões tornaram-se essenciais para o transporte de passageiros e mercadorias, ligando continentes e facilitando o crescimento econômico global. Nos anos 1970, a crise do petróleo incentivou o desenvolvimento de veículos mais eficientes em termos de combustível. Desde então, a indústria tem se focado em avanços em segurança, eficiência e, mais recentemente, na eletrificação dos veículos. Com o crescimento dos carros elétricos e híbridos, a produção de carros elétricos voltou a ganhar força, devido a várias razões. A crescente preocupação com as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os avanços tecnológicos que melhoraram a eficiência e a capacidade das baterias, aumentando a autonomia dos veículos e os incentivos governamentais para a adoção de tecnologias mais limpas. Além disso, a conscientização ambiental dos consumidores e a busca por alternativas sustentáveis impulsionaram a demanda por veículos elétricos, tornando-os uma opção cada vez mais viável e popular no mercado automotivo global. Essas inovações não só prometem mudar a dinâmica do transporte terrestre e aéreo, mas também podem estabelecer novas formas de explorar e habitar o espaço. Como vimos, a evolução dos transportes transformou radicalmente a maneira como nos deslocamos, desde os primeiros veículos movidos a cavalo até as inovações futurísticas. Cada avanço trouxe novas possibilidades e desafios, moldando nosso mundo de maneiras que só podemos começar a imaginar.